o Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Nós proclamamos essa afirmação de fé porque nós acreditamos também nisto. Assim como o povo de Israel, no Antigo Testamento, em muitos momentos teve que escutar a pregação dos profetas sobre o julgamento, essa realidade continua presente no meio de nós, como cristãos católicos. Tanto é verdade que na profissão de fé, no símbolo apostólico, por exemplo, nós dizemos: donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Mas no nosso caso, o juiz será o próprio Cristo, que haverá de nos julgar em sua palavra e em seu evangelho. E o julgamento de Deus já se é dado na vida de seu Filho Jesus, na medida em que nós aderimos ou não a Ele. Então, se nós temos fé, como vai dizer inclusive João em seu evangelho, o julgamento de Deus já se realizou para nós, ou seja, abraçamos a proposta de Jesus. E nós não devemos então ter medo. O cristão não tem medo de Deus. O medo é próprio daqueles que têm mentalidade de escravos. Nós não somos escravos. Pelo batismo nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Nós, em toda a celebração eucarística, nós pedimos que esse julgamento do Cristo, Senhor e Salvador, se realize na história da humanidade. Nós dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Então a igreja, que é a esposa de Cristo, a esposa do Cordeiro, deseja que Cristo se faça presente no meio dela, como já está presente neste momento. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles, disse Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 18. Mas padre, por que o Senhor está falando sobre julgamento? Porque as leituras dizem isso. A primeira leitura hoje, retirada do profeta Joel, o profeta diz o seguinte: olha, sacerdotes, vocês que são ministros de Deus, chamem o povo para fazer penitência. Gerem no povo a consciência da necessidade do arrependimento e da conversão, pois eis que o dia do Senhor há de vir, e esse dia será terrível para aqueles que não compreendem quem é Deus. Os profetas de Israel, a começar pelo profeta Amós, no século VIII, passando inclusive por Oséias, ou por exemplo, o próprio Isaías, sempre falaram desse dia do Senhor. O dia do Senhor é o momento em que Deus, em sua infinita bondade, no seu infinito poder, restabelecerá o direito e a justiça sobre a face da terra. Por que os profetas então pregam isso? Porque eles, uma vez tendo feito um encontro pessoal com Deus, por meio da palavra que escutaram, eles, ao olharem para a realidade, veem que é um mundo que não quer saber do seu Criador. Eles olhem, por exemplo, para a sociedade do seu tempo, cada um em uma época determinada, e enxergam, por exemplo, corrupção, enxergam, por exemplo, mortes, assassinatos, enxergam guerras. E os profetas, eles ficam inconformados com essa realidade, porque eles intuem que o projeto de Deus para a humanidade é um projeto de fraternidade, é um projeto de paz, de solidariedade entre as pessoas. Porém, do ponto de vista histórico, nós nunca tivemos essa realidade plenamente realizada entre nós. Os acontecimentos então dos últimos tempos, e isso agora toca mais o nosso coração, talvez aquilo que aconteceu, está acontecendo em Israel ou outras partes do mundo, que a mídia divulga, porque existem guerras e situações que não chegam até nós, situações, por exemplo, na África, em que a mídia, como o seu complexo no todo, não apresentam para nós, mas sabemos que existem realidades muito complicadas, fora do Brasil ou dentro do Brasil, em certos lugares do nosso país. E a violência, a guerra, a morte de inocentes toca o nosso coração. E se nós somos pessoas de fé, nós não podemos ficar indiferentes a isso, jamais, porque não é só uma questão de fé, é uma questão de humanidade. Ser homem, ser mulher, ter profundidade, saber que o projeto para a humanidade é um projeto de solidariedade, em que todos têm o direito e a oportunidade de viverem em paz. Porém, o maligno, e aí a gente chega aqui na segunda leitura, o maligno ele não quer isso.
Desde o início da história da humanidade, o homem tem que conviver com as forças malignas, que são uma tentação para ele. E como que o maligno cria suas raízes em nós? Por meio do egoísmo, a mania de poder. A grande tentação do homem é isso, é o poder. Porque o poder nos faz sentir como deuses, senhores de si, dos outros, capazes de mandar e desmandar, ou seja, de não olhar no outro o rosto de Deus, a face misericordiosa do Criador, a face de Cristo. Então é um combate espiritual. Como que a gente vai evitar a guerra, seja na nossa micro-realidade, naquilo que nós vivemos, dentro da nossa casa, por exemplo? Que às vezes a guerra não está somente de um país com o outro, a guerra se realiza dentro de casa. Eu como padre, por exemplo, orientando pessoas, quantas guerras familiares nós reconhecemos? Onde existe guerra, existe divisão. Onde existe divisão, aí existe ação diabólica. Porque a palavra diabo vem do grego, diabolos, significa aquele que divide. Onde existe divisão, aí existe ação diabólica. Então veja, às vezes essa guerra se realiza dentro das casas. A falta de paz, a falta de ternura e de misericórdia. Às vezes apenas o exercício da indiferença das relações humanas. Muitas vezes essa guerra se faz presente no nosso bairro, ou dentro das escolas. Nós temos hoje aqui alguns professores. A escola também deve ser um espaço de convivência harmoniosa, de aprendizado do relacionamento com as diferenças. Quando nós vivemos numa sociedade, nós que somos cristãos, católicos, nós não temos a pretensão de impor a nossa verdade a ninguém. E defendemos também que ninguém imponha a verdade sobre o outro. Só que às vezes, dentro da escola, porque existem guerras nas famílias, egoísmo, ou seja, falta de conversão, falta de arrependimento. Em muitas situações, professores no nosso Brasil e em outras partes do mundo, eu leio jornais internacionais, jornais italianos, espanhóis, eu sempre faço isso toda manhã, vemos que essa realidade também se faz presente em outros lugares do planeta. E o professor ali que às vezes está disponível, com seus limites, alguns têm capacidade maior, outros menor de transmissão dos conhecimentos, muitas vezes são vítimas de violência. E nós naturalizamos essa realidade, isso aqui não é normal. Nós vemos também, por exemplo, situações hoje nas escolas, e tivemos já casos no nosso Brasil, nos últimos anos, por exemplo, de assassinatos, de atentados contra a vida, realizados por adolescentes ou por outras pessoas. Eu não me lembro o nome daquela professora, a gente depois pensou, mas eu me lembro daquele caso de uma mulher que defendeu lá na creche, lembra quando teve um atentado, ela colocou a própria vida dela em risco para defender as crianças. Então, nós devemos valorizar os nossos professores, porque os professores são aqueles, assim como as famílias, o padre, ou com outras realidades, estão na linha de frente da sociedade. As pessoas que muitas vezes ficam lá no seu quadradinho, na sua casa, não sabem o que estão acontecendo. Então, quem está na linha de ponta da sociedade, do trabalho social, do trabalho comunitário, vê exatamente essa realidade satânica se realizando e que precisa ser combatida. Jesus, então, pede aos professores cristãos católicos que não desanimem, que você também não desanime, que você seja um profeta de Deus. O profeta muitas vezes vai ser incompreendido, ele vai ser atacado, mas nós precisamos anunciar o julgamento divino. O que é o julgamento divino? É a derrota do mal. Onde se faz presente um cristão verdadeiro, ali Satanás não domina. Bento XVI dizia que a igreja existe para que o inferno não se alastre sobre a face da terra. Tantas situações que precisam de paz, que precisam de fraternidade, que precisam de harmonia. E para nós encerrarmos com esse evangelho tão denso, tão grande, diante desse contexto que temos feito, Jesus fala sobre o caso de um homem que foi libertado do mal, depois a casa está arrumada, aquele espírito que saiu, volta outros 6, os 7 dominam aquele homem. Na verdade, essa linguagem bonita de Jesus e profunda, que é uma linguagem semítica, Jesus está querendo dizer o seguinte, que o mal, se nós derrotamos o mal uma vez, não pense que a guerra está terminada. Às vezes nós vencemos uma batalha, e se nós não nos cuidarmos de nós, das nossas famílias, das escolas, das situações, o mal vem de maneira muito mais forte para nos derrotar, vem com o número 7, ou seja, na sua plenitude que nos derrota. Eu já vi muitas situações de pessoas que viviam uma vida errônea, que se converteram, se arrependeram diante do julgamento divino, depois caíram na mesmice, se esqueceram da vigilância espiritual,
abandonaram a igreja e se tornaram piores. Quando eu, como padre, dirigindo uma comunidade, eu vejo que alguns paroquianos vivem essa realidade, isso é muito triste. Então, amados irmãos, o que Jesus está ensinando no Evangelho hoje? Atenção, a paz ela não está garantida. A paz, cada geração e cada pessoa deve buscar a paz, mas ela só será verdadeira se a paz estiver aqui dentro de nós. Nós não semearemos a paz na família, na escola, nas nossas comunidades, se nós não formos pessoas de paz. E como seremos pessoas de paz? Se Cristo habitar em nós, Ele é a nossa paz. Então, nesta Santa Missa, peçamos pelos professores, peçamos pela paz no mundo, e que o Senhor ajude o ser humano a derrotar essa tentação do poder, da morte, porque Deus não quer isso, e com certeza isso toca o coração de Deus enquanto Pai. Vamos ofertar no altar do Senhor tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, cantando. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.